Pronto. Que bom que os irmãos estão aqui. Tem um grupo chegando. Os que quiserem, puderem, Colossenses 4, versos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6, Paulo diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que inteligência espiritual tinha o apóstolo Paulo. A compreensão de que ele está preso, mas ele queria, de certa forma, atingir todos os que estão fora. E ele diz, então, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, com inteligência, né? E aproveitai as oportunidades, porque as oportunidades, elas existem, elas estão aí, à nossa porta. E a temperança, a sabedoria, palavra temperada com sal, para responder a cada um. Paulo está dentro de uma prisão, mas os seus olhos estão lá fora, querendo que a igreja frutifique. Esse é o nosso desejo aqui como igreja local. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado, por podermos continuar com essa matéria, o DNI, terminar hoje, mas iniciar um processo de crescimento, de desenvolvimento. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos irmãos, nós tivemos a nossa primeira matéria, ou a primeira aula, mostrando o que é o DNI. Para quem não sabe ainda, para quem não acompanhou, uma pesquisa foi feita em 1000 igrejas no mundo inteiro, há mais ou menos 25 anos atrás, perguntando o que aquelas igrejas tinham como marca de qualidade, o que fazia com que aquelas igrejas crescessem. Ele encontrou então 8 marcas de qualidade, e eu até, acho que aqui do ladinho, né, vou mostrar aqui, que isso que a gente já viu, que são princípios. Então as marcas são essas que nós vamos ver: liderança capacitadora, lembram? Ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, cultos inspiradores ou inspirativos, grupos pequenos e evangelização criativa e, finalmente, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Então, eles entenderam que essas eram as marcas das igrejas que mais cresciam no mundo e permaneciam grandes. Não eram igrejas que cresciam e perdiam e diminuíam. E então, esse teste foi feito em 1000 igrejas, inclusive no Brasil, igrejas pentecostais, não pentecostais, tradicionais, África, todos os continentes. E aí eles prepararam uma pesquisa para ver o perfil de cada igreja. Com essas marcas, eles dizem assim: pense em algo que você possa fazer para a igreja crescer. Aí você pensa e eles dizem assim: cabe debaixo de uma dessas marcas? Aqui. Então, me parece, e essa é a ideia deles, que tudo que você pensar a respeito do crescimento da igreja, cabe debaixo desse guarda-chuva, dessas 8 marcas. Tudo. Missões está ali em evangelização, não é? Estrutura eficaz, a parte estrutural, tudo cabe aqui. E aí eles têm um teste, nós fizemos, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que ele foi feito, e o resultado, para que a igreja se conheça e saiba como caminhar debaixo desse diagnóstico, né? Esse diagnóstico que nós fizemos, 40 pessoas da igreja, 40 líderes responderam. Geralmente, quando os líderes respondem, e eles querem que os líderes respondam,
o relatório é mais otimista do que a maioria da igreja. O líder é mais otimista. E, de certa forma, ele fala algo que ele gostaria. Então, ele é mais otimista do que os demais. Mas eles falam com muita precisão aquilo que eles entendem como a igreja. E a partir dessa aula, nós não queremos muito focar a questão do DNI. A palavra DNI não é mais importante. O DNI é um princípio de crescimento, mas ele não é o alvo. O alvo são as marcas de qualidade que nós vamos buscar a partir de agora. Então, os irmãos não vão me ouvir falar muito em DNI aqui, a gente nem deve falar muito. Foi necessário falar nessas duas aulas para os irmãos entenderem um pouquinho. Dos irmãos, quem esteve aqui no domingo passado? Levante a mão. Uma pergunta agora. Se alguém perguntar para os irmãos assim, olha, o que é o DNI? Os irmãos são capazes de responder? Levanta a mão. Um pouco, né? Não precisa saber tudo, mas quem tem uma ideia? Quem pode explicar em 2 minutos o que é o DNI para alguém? Então, precisamos avançar um pouquinho, né? Então, DNI, é isso que eu falei, é uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro, com 1.000 igrejas. Hoje tem 100.000 igrejas, praticamente, no mundo inteiro, que usa o que ele chama de princípio. Não é um modelo, você não pega o modelo de uma igreja e traz, é um princípio. Cada igreja tem a sua própria alma, o seu próprio jeito de ser. O DNI entende a igreja como uma árvore, uma planta. A planta já tem tudo que ela precisa para crescer, só precisa do trabalho do lavrador. Então, a partir de agora, nós não vamos falar muito dessa ideia o DNI. Nós não vamos ser conhecidos aqui na cidade, igreja DNI, pode ter certeza disso. Nós vamos buscar as 8 marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Eu até coloquei lá fora aquele painel, está lá de fora. Eu quero que um visitante passe lá e fale, o que será isso, né? E é importante a gente atingir os lá de fora. Nós vamos buscar as marcas, os princípios. Aliás, vamos buscar as marcas das igrejas que mais crescem no mundo. Então, eu queria falar isso logo no início. Então, nós fizemos o nosso teste, os irmãos fizeram. Esse teste foi mandado para Curitiba, que foi mandado para a Europa. Ele é tabulado na Europa, e ele veio para nós em forma de uma apostila, assim, e também na internet, e que nós devolvemos para aqueles que fizeram a pesquisa. Se alguém participou da pesquisa e não tem, só falar com um dos líderes e receber aqui o material. Esse teste, é possível que ele esteja 99% certo. Vou dizer por quê que é possível. Nós já fizemos esse teste com mais ou menos umas 30 igrejas na ICEB. Boa parte dessas igrejas, a gente chama o pastor e diz, pastor, essa é a sua igreja? Ele diz, é essa. Nunca houve um caso, nessas 30 pesquisas, de alguém que falou, não, isso aqui não corresponde à minha igreja. Não corresponde. É quase que 100%. É isso aí. São marcas. Mas eu quero dizer, antes de apresentar para os irmãos, né, fazer suspense, né? Daqui a pouquinho, no final, quem ficar até o final, né? É que as marcas não devem desanimar a igreja, nenhuma delas. Elas não podem. Porque o diagnóstico em alguém que precisa de um tratamento, ele sempre é bom, o bom diagnóstico. Se você não sabe o diagnóstico, se você não sabe o que você tem, qualquer remédio serve, qualquer conselho serve. Mas quando você sabe exatamente, é isso aqui, fica muito mais fácil agir, não é, meus irmãos? Fica muito bom. Então, ele não desanima, ele deve nos animar. Então, eu vou colocar aqui, vou ver se eu já passo para eles, ou aqui mais rápido, para a gente achar o diagnóstico da nossa igreja, porque a gente chama de perfil. Opa, passou. É isso aí. Eu vou ler, não dá para ler. Dá para ler? Então, leiam. Eu vou dar esses minutinhos aqui para os irmãos lerem sem a minha participação. Ele vai de 0 a 100. Ele vai de 0 a 100.
E essas são as nossas marcas, as maiores e as menores. Ó, tá vendo? Veja a nossa média. R$ 37,1. De 100. Eles falam que é possível ter menos de 0. Né? Menos de 0. Uma igreja menos de 0 deve ser muito ruim, viu? Mas tem, que a média é menos de 0. E tem mais de 100 também. Mas essa é a nossa média. E essas são as nossas marcas. E agora nós vamos decifrar essas marcas juntos, tá bom? Sim. Hã? Os presbíteros, os diáconos e os líderes de ministérios. 40 pessoas, mais ou menos. Tá bom? É porque é assim que eles querem. A pessoa que volta não precisa conhecer o DNI, precisa conhecer a igreja. Então, é isso aí. Então, meus irmãos, nós temos aí, a nossa maior marca foi espiritualidade contagiante. Tá certo? Que é uma marca conseguida pela alegria espiritual dos crentes. Espiritualidade contagiante é conseguida pela oração, pela fé vibrante. A pessoa gosta de ser crente, gosta de compartilhar sua fé, gosta de orar e algo nesse sentido. Por isso a igreja ela tem essa marca, que é a única que ultrapassou a metade. Eles falam que se uma igreja alcançar 65% em tudo, elas vão crescer, eles falam 99% que ela vai crescer muito, muito. Se atingir 50%, cresce. Menos de 50% na média, não cresce. Tanto que eles mandaram para nós que se nada for feito, a nossa igreja vai declinar daqui para frente. Por que eles fazem isso? Porque o número que a gente tinha lá atrás, há 10 anos, há 5 anos e agora, foi diminuindo. Entenderam? É assim que eles analisam. Se nada for feito, a igreja fecha. Esse é o diagnóstico. Mas não vai fechar. Não é? Em nome de Jesus, nós estamos aqui, ué. Essa árvore vai produzir, ué. Né? É por isso que a gente quer descobrir o que está atrapalhando. Então, a nossa maior marca foi essa. A nossa segunda maior marca foi ministérios orientados pelos dons. É assim, os crentes sabem que eles estão atuando na área dos seus dons. Eles fazem o que sabem. E eu já perguntei, um dia foi feito o teste dos dons? Eu não encontrei ninguém que falou, aqui já foi dado o teste dos dons, nós vamos fazer. Todo crente aqui vai fazer o teste. Então, como que nunca foi feito o teste e quase metade sabe os seus dons? É porque os irmãos são inteligentes, vão fazendo, né? Esse teste existe, a Bíblia existe há muitos anos, então a pessoa vai encontrando o caminho. Quem gosta de pregar, quem gosta de servir, as pessoas vão encontrando o caminho, tá certo? Sim. Mais 10 anos, tá bom. Mais de 10, Eu vou precisar, você faz essa, porque nós vamos abrir, daqui a pouquinho eu vou abrir o parlamento, porque os oficiais, quem participou, os demais irmãos, a gente pode perguntar e acrescentar. Essa é a hora, porque nós não vamos voltar nisso mais vezes assim não, é agora, tá bom? Mas eu queria destacar, por exemplo, curiosidades. Os irmãos viram aí que grupos pequenos e relacionamentos marcados por amor fraternal empatou? Por que empatou? Porque grupo pequeno gera relacionamentos marcados por amor fraternal. As marcas são sincronizadas, como se fosse uma simbiose. Uma depende da outra, né? Uma atrai a outra. Uma marca chama a outra. E veja também, os irmãos, que ministérios orientados pelos dons
deu quase que grupos pequenos, porque grupos pequenos atraem ministério. Grupos pequenos precisam de gente para pregar, para dirigir, para cantar, para acompanhar. Veja que as marcas, elas não podem ser marcas independentes, né? Grupos pequenos, por exemplo, ainda deu menor do que o que a gente imaginava, mas ele é uma das maiores marcas que a gente tem, eles existem e vão continuar. Agora, vejam as menores agora. A menor de todas é evangelização orientada para as necessidades. Não é, para as necessidades não quer dizer necessidades materiais, não é isso. O melhor nome é evangelização criativa. Aproveitar as oportunidades. Não tem a ver com necessidades de, essa igreja não faz ação social, até mesmo porque ela faz. Ela cuida, mas não é isso que eles estão perguntando. É se nós aproveitamos as oportunidades. Nós somos criativos para evangelizar, e aqui está dizendo na marca aqui que não é zero. Não é zero. Tem, a igreja tem, mas é a menor marca. Os irmãos concordam com isso? Aqui está dizendo que é uma igreja fechada. Muitas portas, mas fechada. Ela não vai. Ela não atinge, ela não está buscando, ou se está buscando, ela ainda não alcançou o caminho do coração, melhor assim, né? Ela quer, mas não achou ainda o caminho do coração dos pecadores, dos sem igreja, dos não evangelizados de São José dos Campos. Então essa é a marca, e eles usam. Eu acho que lá no finalzinho é que tem um barril, não tem? Você viu no finalzinho? Deixa eu achar um barril lá no finalzinho de tudo. Aqui a gente vai trabalhando cada marca, mas não vou fazer isso agora. Eu vou achar lá no finalzinho algo muito interessante para os irmãos. Nossa, acho que vou levar o dia inteiro. Vamos lá. Ó, tá vendo aí? Opa! O que aconteceu aqui? Agora sim. Milton, é só apertar o End. Aperta o botão End que vai para o último slide. Agora. End. Então, mas ali tem um barril. É como se você pegasse essas marcas aqui e você fechasse em forma de um barril, tá entendendo? E eles chamam isso aqui, e de fato chama-se a duela. Então, o que eles mostram é o seguinte: nesse barril, se você for colocar o ingrediente, até onde você vai colocar o ingrediente? Até onde vai caber? Se fosse assim, no mais baixo. No mais baixo. Então, quer dizer o seguinte, meus irmãos, que se a gente não cuidar da evangelização, de liderança capacitadora, a igreja não vai crescer. Se a gente não cuidar da evangelização, essa igreja não vai crescer e tende a morrer, né? E tende a morrer. Essa é a ideia, esse é o diagnóstico. Então, é preciso cuidar da evangelização criativa, porque é a duela mais baixa. Aí, se essa duela chega a 28, então a igreja ainda não vai crescer, porque tem o 28 aqui. Ela pode até, suponhamos que nós comecemos no ano que vem um programa de evangelização, que a gente tomou um choque hoje, e nós vamos evangelizar tanto, que vão se converter 200, 300 pessoas no ano que vem. Resolveu o problema aqui? Qual o problema agora? Por exemplo, a nossa estrutura não é funcional, né? Nós não temos gente discipulando aqui, liderança capacitada. Olha lá, pode ter até uma marca enorme. A gente tem aqui, por exemplo, a espiritualidade contagiante, mas o que adianta se você não trabalha com as marcas menores? Essa é a ideia que eles têm, né?
tem que cuidar das marcas menores e tem que usar as marcas maiores para alavancar as menores. Vamos pensar, por exemplo, aqui, grupos pequenos. Os grupos pequenos precisam trabalhar evangelização criativa. Eu conversei com o Ali, com os irmãos do grupo pequeno, o seguinte: a igreja tem aí entre grupos pequenos e grupos de liderança uns 15, não é isso? Cadê o Ali? Cadê nós? Ele está por aí? Uns 15, né? Mais 14? Então, eles já existem e porque eles existem, os relacionamentos marcados por amor fraternal e espiritualidade contagiante são essas marcas maiores. Se não tivesse os pequenos grupos, talvez fosse a menor marca. Na maioria das igrejas nossas, a menor marca é grupo pequeno. Mas, então, essa marca está aqui, ele já existe. O que falta no grupo pequeno, então, agora? É simples. O grupo pequeno está fechado, né? O grupo pequeno está ensimesmado. O grupo pequeno pastoreia mutuamente, mas não tem a cadeira vazia. Ele não se multiplica. Ele gostou de ser grupo pequeno, e que é muito bom, mas está aqui, a pesquisa diz que o nosso grupo pequeno não está redundando em evangelização, né? Concorda comigo? Ele concorda comigo? Pronto, já não vamos brigar, né? Alguém quer falar sobre isso? Jonas? Ele aparece no grupo pequeno, mas eu acredito que esse seja o perfil da nossa igreja. Não, mas Aliás, infelizmente é o perfil de muitas igrejas que eu tenho visitado. Né? Igreja fechada para dentro. Parece que as portas estão fechadas. A gente entra, a reunião é secreta, fecha-se. Então, muitos eventos que acontecem aqui, coisas lindas, maravilhosas que o nosso povo tem feito. Eu lutei, orei, jejuei, clamei, gritei para levar para fora, não conseguimos levar. Não conseguimos. Então, assim, a igreja tem um potencial gigantesco para evangelizar a nossa cidade, mas a gente não consegue sair. Então, é um problema sério, não é novo, e realmente, graças a Deus, graças ao Senhor, que nós estamos tratando desse problema. Que bom, é isso, né? A gente acha o problema, não é para a gente sofrer, não. É para a gente falar, então, já que tem o problema, nós vamos caminhar. E na prática, por exemplo, eu falei com a irmã do grupo de maturidade, a irmã Deise. A irmã Deise está aí? Não. A irmã Deise tem um grupo de maturidade, ela se reúne no SCC, eu acho que uma vez por mês, não é? Falei, irmã Deise, e o pessoal da terceira idade aqui ao redor da SCC? Onde é que está esse pessoal? Porque nós estamos reunindo lá o nosso pessoal. Como é que a gente faz? E ela falou, é mesmo, como é que a gente faz para abrir? O Jonas, os eventos podem continuar o mesmo, não muda. O grupo pequeno continua, encontro de maturidade continua, culto continua. A diferença é o espírito com que a gente tem agora. De alguma forma, a gente precisa que aqueles da terceira idade ali ao lado da ECC desçam. Tem que encontrar o caminho. Continua com o mesmo evento, só que eles têm que descer, né? Não muda. No DNI você não desmonta a igreja. Tem que mudar tudo. Não tem que mudar, a agenda da igreja continua. Vamos pensar, por exemplo, na juventude da igreja, nos jovens e adolescentes. Continua com a programação, continua com as reuniões, com as orações. Mas, de alguma forma, os jovens e adolescentes da nossa igreja precisam encontrar o caminho de atingir, de trazer outros jovens. Não pode ficar só o grupinho. Está errado. Tem que trazer, tem que abrir, tem que andar atrás de jovens e adolescentes ao redor. Tem que achar um caminho. As reuniões de oração aqui, quarta-noite, que são maravilhosas. São mesmo. Mas de alguma forma,
E é o nosso presbítero Fabrício que dirige, né? Cadê o Fabrício? Está aqui. De alguma forma, Fabrício, nós temos que encontrar um jeito de trazer alguém aqui que está precisando muito de oração, né? Uma mãe desesperada, alguém que quer oração pelo marido, os enfermos. De alguma forma a gente vai ter que encontrar um caminho. Muda a programação? Não muda. Só encontra o caminho para atingir, né, esse grupo. E o que mais? O que os presbíteros, diáconos, os irmãos que participaram querem falar sobre isso? Fique à vontade. A irmã Leila. Eu acho que sobre essa reunião de oração, quem vê ela hoje não imagina como ela era há algum tempo atrás. Foi assim, algumas pessoas se dispuseram a orar e trabalhar nesse sentido para melhorar a reunião de oração. Assim, tinha vezes que tinham 2 pessoas para orar aqui, e hoje mudou com esse empenho. Então, só pegando aqui na questão da evangelização. É maravilhosa a nossa oração. E reunião de oração tende a ser algo nosso mesmo. Mas será que existe alguma forma da gente trazer para essa reunião de oração um visitante? Será que eu posso trazer um visitante para a oração? Será que o jovem pode trazer um outro jovem para a oração? Para sentar aqui e ouvir e orar, e naquele grupinho falar assim: meu querido, o que você quer que ore? Talvez nunca alguém orou por eles. É isso. Quando a gente vai buscar as marcas, não é desmontar nada. Eu vou repetir sempre isso. É achar um caminho nisso. Vamos pensar uma outra área da igreja que a gente pode unir para a evangelização. E olha que eu estou falando só dessa marca, não é a única. Qual uma outra forma? Pastor? Sim. Com respeito ao entorno da igreja ou as pessoas que passam aí fora, eu me lembro quando, há muito tempo atrás, eu estava na portaria lá da igreja de Santana. E eu percebi que tinha uma pessoa que sempre passava por ali, ela morava nos arredores. E uma das vezes que eu estava na portaria, eu não me lembro se foi de manhã ou à noite, eu abordei ela na hora que ela estava passando. Eu falei: não quer entrar, conhecer a nossa igreja? Ele falou: mas espera aí, pode entrar aí? Então, essa às vezes é a ideia que as pessoas têm. Da gente. Tá bem. Calma, temos uma fila. Davi, depois a irmã. Isso. Depois eu vou mudar de marca aqui, que eu quero em estruturas funcionais. Davi. Pastor, eu vejo que a igreja também tem que estar preparada a não fazer só manutenção. Eu acho que a gente ficou muitos anos fazendo manutenção e o púlpito tem que pregar a palavra. E muitas vezes o púlpito, ou as aulas, acabam ofendendo as pessoas. Então você fica inseguro de trazer um visitante, porque não vai ouvir a palavra, vai ouvir talvez ridicularizada, igreja tal. Então acho que a gente tem que pregar a palavra mesmo. E aí cria um ambiente propício para que o Espírito Santo possa trabalhar. Davi, antes dos irmãos, olha que o nosso culto inspirador deu 30. Está aí? Pode voltar lá depois na marca, por gentileza? Deu 30? Nosso culto tão bom. Deu 30. Agora, eles dizem por que deu 30. Na pesquisa, os irmãos quem tem a pesquisa sabe. De alguma forma, o culto da nossa igreja, eles falam, é um culto que não está... Eu não gosto de levar um visitante ao culto, está escrito. Boa parte das pesquisas falam isso. Então, nós vamos trabalhar só outra marca. Então, antes dos irmãos, suponhamos que 200 pessoas se convertam. Mas aí a gente tem que ter liderança capacitadora, a gente tem que ter classe, a gente tem que ter discipulado. Os irmãos estão vendo que as marcas todas têm que subir igual? Né? Tem que subir iguais, né? Quem mais? Quem vai? Não, rapidinho, eu nem sou expert, não. Eu só quero dizer de um grupo que eu me encaixei, fui aceita num momento muito difícil da minha vida e fiquei feliz, porque nesse grupo não tem crentes, não tem
Esse grupo acolhe quem passa, inclusive. Pessoas passaram em frente ao ECC e entraram, que é a Tarde de Artes. Ótimo. Então, assim, é um grupo que tem daqui da Cristã Evangélica, tem de outras igrejas. Acho que a Ana, a Leila pode falar melhor do que eu. Eu estou falando como uma que foi acolhida. Entendi. Então, e agora nós temos o bazar, então, que passa para todas as pessoas. Então, Tarde de Artes pode ser um caminho para atingir não crentes aqui na nossa cidade. Quem mais? Enquanto eu entrego o microfone para a Admeia, eu aproveito que eu estou carregando e vou falando da nossa igreja que fundou a primeira instituição beneficente da cidade, que evangelizou muita gente, que é o Éden Lar das Crianças. Né? Hoje temos algumas pessoas da igreja que participam da liderança, mas podia ser mais. Tá. A minha participação é mais com uma questão. Por que nós não temos culto durante a semana? Culto de porta aberta, culto aqui na igreja. Em um dos café dos comerciários, eu conversando com uma moça, ela falou assim, mas isso aqui não é patrocinado pelo sindicato dos comerciários? Eu falei, não, é da igreja. Ela falou, mas essa igreja funciona? Então, por quê? Porque durante a semana não vê movimento de culto e tal. Então, essa é uma questão. Por exemplo, na quarta-feira. Por que o culto não é aberto? Por que os conjuntos não cantam? Por que nós não temos pregação? E por que depois não tem aquele momento de oração? É um pensamento meu, que eu acho que isso seria muito importante, para chamar quem está à volta. Tá bom. Agora, perceba que os irmãos estão já dizendo, e talvez a gente não deva andar muito nisso, o que nós devemos... Porque isso aí nós vamos trabalhar. Eu só estou dizendo assim, que agora a gente chega à conclusão que tem jeito, não tem? E que a gente precisa abrir. Sim. É uma pergunta. Eu não conheço bem o programa, mas agora ele tem uma pesquisa sobre os pontos. Tem. Porque então a gente vai ter que fazer o diagnóstico agora mais detalhado, principalmente daquilo que deu muito ruim, né? Já está pronto aqui. É que Ótimo. A gente vai trabalhar isso aqui nos ministérios em cada grupo. Por exemplo, quando a gente for trabalhar grupo pequeno, a gente trabalha aqui o específico, a evangelização específica. Senão fica muito trabalhoso se a gente falar agora para os irmãos. Mas tem tudo. Pastor, a Admeia falou do culto durante a semana. Eu estava até pensando aqui, pensando nos comerciários também. Poderia ter um culto de 1 hora durante o almoço. Poderia. Eu vou dizer o que eu pensei rapidamente, só um pensamento. Na segunda-feira, o comércio abre 9 horas. Eu chego aqui e vejo. E se a gente tivesse um culto chamado Orando com Deus antes de começar a semana, 8 horas na segunda-feira. A gente abre aqui, vamos ter um culto, as pessoas chegam mais cedo de casa só para participar desse culto. E aí vão para o trabalho. É um outro pensamento. Mas agora eu não queria entrar nisso. Eu queria assim que os irmãos entendessem que essa é uma marca que eu queria que os irmãos fossem convencidos de que é uma marca ruim da nossa igreja e os irmãos saíssem estimulados a pensar, a partir de agora, quando nós estamos planejando a igreja para o ano que vem, onde é que nós vamos, como é que nós vamos atingir o coração desse pessoal. Deixa eu voltar numa outra marca que pode parecer estranha para nós, estruturas funcionais. Deu baixo assim, uma igreja com tanta sala, uma igreja com ar-condicionado, som, pastor bonito, né? O que está acontecendo aqui, né? Humilde. O que aconteceu aqui, meus irmãos? E quando a gente vai lá para as marcas, quando a gente vai ver por que está assim, está dizendo que na nossa igreja, nem todo mundo sabe o que está fazendo assim, com clareza. A pessoa não tem clareza para onde a igreja está indo. Para onde a igreja está indo? Né? A partir das 8 marcas, eu gostaria que cada crente dissesse, a minha igreja busca as marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. E saibam, você tem que saber para onde você está indo. Então, lá diz que não há clareza na missão.
não há clareza na missão. Outra questão que a estrutura funcional, vejam, quando a gente entra em amor fraternal, nesse livro aqui, ele tem sugestões para todas as marcas. Ele diz assim, depois do culto, ele chama regra dos 3 minutos. É assim, em 3 minutos, você tem que cumprimentar pessoas que você não conhece ainda. E aqui fala que todas as igrejas que mais crescem no mundo têm um cafezinho depois do culto. Não é? Tem um cafezinho. Aqui não tem. E eu entendo por que não tem. Nós ainda temos um espaço inadequado, ainda que tenhamos 110 anos. Aí a gente fala, tem aquele salão lá em cima, mas eles mostram, o visitante não gosta de sair. O visitante, o não crente, ele quer terminar o culto e correr. Você tem que cercar ele na porta. Ele não gosta de sair. Ele quer... Então, eu fiquei pensando, já conversei aqui com o Renato, com alguns aqui do conselho, que a gente podia cobrir essa parte até com vidro, sei lá, com alguma coisa transparente, arrancar um jardinzinho aqui, e quando fala arrancar em jardim, né? Mas ele toma muito espaço, e a gente terminar o culto, a gente fazer um cafezinho, o visitante precisa do cafezinho, o crente precisa estar ali conversando, tomando um cafezinho, chá, né, biscoito, pão de queijo, alguma coisa assim simples e barata. A ICE Brasília fazia isso lá e faz até hoje. É maravilhoso. É estrutura funcional. De alguma forma, essas 3 portas aqui, a gente precisa achar um caminho delas serem bênçãos para nós. Por exemplo, acho que foi o presbítero Fabrício que me falou que no Natal, em dezembro, isso aqui, de dia e de noite, né? Olha, meus irmãos, isso pode ser um problema, mas pode ser o quê? Uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. O que nós vamos fazer? E nós temos, a nossa área de música é boa. Será que a gente pode cantar ali fora no Natal, colocar uma tenda, sei lá? De alguma forma, nós temos que fazer. O presbítero Guedes está lá fora pegando todo mundo que está passando. Né? Já entrou na alma do DNI. Então, a gente usa as marcas mais fortes e a gente busca as mais fracas. Vejam aqui, liderança capacitadora deu baixo, não deu baixo? 30 é muito ou pouco? É pouco. Então, na prática, o que a gente faz? É simples. Mas não, simples não. Eu seria muito simplista se falar que é simples. Ora, todo professor de criança leva um aprendiz. Quem vai para um grupo pequeno, cadê o aprendiz? Quem é diácono, escolhe alguém para ser um aprendiz, quem sabe no futuro ele vai ser diácono. Os músicos, onde estão os aprendizes? Isso está acontecendo aqui na quarta-feira. Na quarta-feira, os adolescentes, os mais jovens, estão aqui. Né? Não é liderança capacitadora? É isso. A gente vai para que a gente tenha muitos líderes. Por quê? Se os grupos pequenos vão se multiplicando, se há conversão, o que a gente vai precisar? De gente para liderar, para trabalhar as áreas, tá bem? Quem mais quer comentar alguma coisa sobre a pesquisa? Alguém assustou? Alguém tem sugestões sobre, não sobre cada marca, mas no geral? Tem mais algumas coisas aqui que eu queria mostrar para os irmãos? Não, ela tem digital. Ela tem digital. Sim. Pastor. Sim. Eu acho que talvez a gente tivesse que começar realmente com o Ministério dos Dons, para que a igreja toda seja engajada, né? Acho que isso que eu acho que é o bonito dessas 8 marcas, né? Cada um está buscando desenvolver essas 8 marcas. E eu vejo que a questão dos dons, cada um identificar onde que ele pode contribuir mais, eu acho que é o primeiro que vai dar o alicerce para começar a desenvolver os outros juntos. Uma boa sugestão. A bem da verdade, Davi, nas igrejas que usam essas 8 marcas, os membros da igreja vão se ajuntando nas marcas. Entenderam?
Por exemplo, alguém fala, a marca que eu quero contribuir é essa aqui. E eles vão se ajuntando e se aprimorando naquelas marcas. Tem gente, por exemplo, que somente 10% dos crentes têm o dom de evangelismo. Essa é a pesquisa do próprio DNI. De 200 pessoas, apenas 20 têm o dom de evangelizar. Mas eles se reúnem para ensinar a igreja, para trabalhar a igreja, para conduzir a igreja. Mas tem quem gosta de estrutura funcional, estrutura eficaz. Gente que gosta de trabalhar essa parte estrutural da igreja. Tem gente que gosta do grupo pequeno. Tem gente que gosta de trabalhar a liderança. Tem gente que gosta da oração. Tem gente que gosta de trabalhar o culto. Então, nós vamos nos ajuntando e a gente faz uma agenda assim, bem direcionada para o DNI, no sentido de atingir as marcas. Nós não vamos fazendo por fazer. No DNI a gente trabalha menos, irmãos sabiam disso? Menos movimento e mais deslocamento. A gente trabalha menos. Não tem que encher a agenda por encher. Eu vou ter que encher a igreja de programação. Pelo contrário, as programações diminuem. E alguém entra na programação do outro. Eu estava pensando maturidade. Aí mandei e falou, mas aí nós da terceira idade vamos ter que sair convidando aqui os outros idosos. Eu falei, por que a juventude não faz isso? No sábado? Ou durante a semana? A juventude entra nisso aqui e sai convidando o pessoal para o culto da maturidade, Você vai juntando pessoas. Não tem que deixar a própria maturidade, os próprios da maturidade, fazer esse trabalho mais exaustivo de ir, de entregar o convite. É essa junção de forças, né, que a gente precisa. Sim. Pastor, falar um pouquinho de onde eu tenho tentado entender que é a parte de som, transmissão e melhorar um pouquinho. Então, por exemplo, o encontro de corais que teve aqui, um culto comum, regular, ele tem de visualização na internet 100, 200, ainda que ele fique muitos meses, a visualização, a quantidade de pessoas que assistiram fica em torno disso, 100, 200. Na primeira semana do culto de encontro de corais, tinha 600 visualizações. Então, isso dá uma dica que música é uma coisa que atrai gente, que chama atenção. Se a gente conseguir melhorar a qualidade, vai chamar mais ainda. E à medida que vai melhorando, ainda que o irmão venha presencialmente no culto, mas se ele entrar na página do YouTube da igreja, que a gente acaba entrando para acessar, se curtir, se compartilhar, ainda que seja para a esposa, mas só de dar essa sinalização para o YouTube, por exemplo, que, nossa, isso aqui está sendo compartilhado, ele vai entregar mais. E seja pelo Instagram. Então, a gente vê uma igreja com bastante membro, com poucas curtidas. Parece que eu estou falando coisas bobas, assim, mas são bobas, fáceis, mas que sinalizam e vai induzir o tão falado algoritmo a também trabalhar para a gente, né? Curtir um YouTube, compartilhar com a palavra com quem precisa ouvir, ou com o esposo, ou com o filho, ainda que você tenha estado presencialmente no culto, né? Então, esse mundo virtual, ele existe também, está cada vez mais presente, né? E também falando da música lá, que 4 vezes mais visualização do que um culto regular, né? Tá vendo? Outro detalhe aqui para a nossa igreja. A nossa igreja tem muita gente igual o pastor, de cabecinha branca. E não pode ser um problema para nós. A gente tem que achar o seguinte, nessa cidade tem muita gente de cabecinha branca. Mas muita mesmo. Então, nós precisamos, de alguma forma, nós, os de cabeça branca, nós temos que achar um caminho do coração desse pessoal. Seja no SCC, seja aqui. Como é que nós vamos trazer esse povo para cá? Como é que nós vamos achar esse pessoal e trazer? Né? Nós temos uma dificuldade com estacionamento. Isso é difícil aqui. Parar aqui, quem é idoso e dirige, como é que ele chega aqui e não tem estacionamento? Nós vamos ter que encontrar um caminho. Manobrista, vamos pagar um manobrista, vamos achar um caminho, né, de fazer o trabalho. Enfim, Afonso, depois eu quero... Rapidamente, a marca menor que é a de evangelização, né, que o ID é para todo mundo, né, mas tem, como o pastor disse, tem pessoas que têm mais facilidade de abordar pessoas desconhecidas na rua, por exemplo, ou, né, falar para alguém desconhecido. Mas acho que em todo ministério dá para trabalhar, como o pastor disse, né, vamos supor, toda a área. Toda a área dá para... Na área de comunicação, por exemplo, a gente pode fazer anúncio pago no Instagram para a região.
Pode. Por exemplo, a gente pode ajudar o Ministério de Maturidade a atingir só pessoas da maturidade, porque no anúncio dá para você direcionar para qual idade E dá para ter aquela região da cidade também, se quiser? A região por raio do ECC, pelo raio. Coloca o ponto no raio, no e CC faz ali, e faça e meus irmãos, 2 quilômetros em volta do... E eu imagino que ali tem tanto idoso que gostaria de ter uma reunião ali e nem sabe que tem, né? Irmãos, uma outra questão aqui, só voltando em estrutura funcional, enquanto o irmão Perotti vai passando. Veja, alguém me chamou a atenção hoje, ou na semana passada, outra pessoa, nós não temos os horários do culto ali fora, ué? Como é que nós queremos que uma pessoa venha aqui, se a pessoa passa ali e não sabe nem o horário? Vamos colocar, é simples, né, Afonso? Você pode me ajudar o nosso irmão Renato, a mim. Hã? Está devendo, né? Já foi cobrado, né? A culpa é do Afonso. Então, vamos colocar ali os horários, né? Para a pessoa passar ali e falar assim, aqui não é um museu, é uma igreja. E aqui tem culto aqui, ali, né? Meus irmãos, quantos você já trouxe para a igreja? Às vezes não trouxe porque o nosso culto lá não tá bonito, não tá arrumadinho. Eu acho que tá, porque eu já andei por aí. Eu já fui pregar em igreja cristã evangélica, ainda como presidente. Quando começa o culto, eu vou lá fora para ver se eu não errei a placa da igreja. Eu vou olhar e falar, ué, é aqui mesmo, né? Tão diferente, tão estranho. Mas a nossa igreja é uma igreja cristã evangélica, bonita. Olha aí que culto maravilhoso a gente tem. A gente tem o melhor para oferecer, né? Pastor, 3. Sim. Pastor, já que o senhor falou em cabelinho branco, né? Nós. Eu, como sou uma das mais velhas da igreja, quando a Adi não está aqui, sou eu. Certo. Então, eu queria falar o seguinte, eu trabalhei com ginástica lá no ECC até a pandemia por uns 15 anos. Comecei 5 anos aqui na igreja e 15 anos lá. Eu tinha 42 alunas não crentes que moravam ali ao redor. Uhum. E o nosso objetivo lá era de pessoas de mais de 50 anos. Porque tinha algumas de 50 que eram pior do que as de 70, e precisavam daquele tempo. Então, a gente pôs 50. Então, eu mesma conheço um grupo grande de pessoas que moram naquela região. Uhum. E eu posso, se tiver um convite bem feito, eu posso divulgar. Eu ainda tenho grupo de lá e do tênis clube, que eu dei aula há 40 anos. Tá bem, que coisa boa. Tá bom? Muito bom ouvir a senhora. Obrigada. Mais alguém? Do assunto que foi falado do evangelização, né? Uhum. Há uns 2 ou 3 anos passados, nós fizemos uma pequena pesquisa. Se eu não me engano, eram 5 perguntas para os ministérios. Como que o teu ministério traz pessoas a Cristo e à igreja? Por exemplo, uma das perguntas que tinha lá. Então, a gente queria fazer um mapeamento de como está se fazendo e como que poderia ser feito. Cada ministério, apenas 3 ministérios devolveram a pesquisa. Uhum. O Afonso fez um link, nós montamos o link, divulgamos o link, fizemos em papel, entregamos aqui na igreja, entregamos no ECC, apenas 3 ministérios devolveram. E eu sou muito ligado ao evangelismo, evangelização, mas aquilo para mim não foi um balde de água gelada, não. Aquilo foi um iceberg. Um iceberg, um mar cheio de água gelada. Aí eu falei, eu vou esperar um pouco, porque a melhor porta são os pequenos grupos e os ministérios. Né? Tem contato com as pessoas. Né? Então, se os ministérios não estão preocupados em trazer pessoas a Cristo e à igreja, intencionalmente trazer as pessoas para as reuniões do ministério, então não vai acontecer. Né? Então tem que ser intencional, como a Anabel falou, não, vamos criar isso para aquilo, né? Então, aí eu acho que a coisa pode funcionar. Exatamente. Apenas lembrando nessa parte,
Nós vamos ter no ano que vem, em março, uma matéria chamada Evangelização Básica, Criativa. Ela vai ser dada em 4 meses, cada mês para um grupo. Todos da igreja vão participar, eu vou depois mostrar para o quê. Apenas mostrando um pouquinho. Na pesquisa feita, como é que uma pessoa se converte, 86%, alguma coisa assim, é convivência, é a família ampliada que eles chamam, é relacionamento. Então, se você tem amigo não crente, eles até falam que quando uma pessoa se converte, ele tem muitos amigos não crentes. Com 10 anos ele não tem nenhum. Ele fala, um pastor não tem nenhum amigo não crente. Eu não estou falando relacionamento, amigo, amizade. Um crente com 10 anos não tem nenhum amigo não crente, é a pesquisa. Então é preciso a gente trabalhar bem no início, relacionamentos e coisas assim. Gente, tudo bem? Aproveitando o gancho de evangelismo criativo, eu acho que para a gente começar a trabalhar isso, né, a gente tem que aproveitar principalmente, acho que o mais fácil é aproveitar as datas comemorativas. Tá né? A gente acaba que tem um grupo de evangelismo de rua, né? Vira e mexe a gente está na rua, aqui, principalmente no centro, né? E a gente começou a trabalhar principalmente a ideia de datas comemorativas mesmo, para a gente pensar em alguma forma para isso, né? A gente consegue usar principalmente do Natal, da Páscoa, para falar, incentivar o pessoal a entender o que de fato é isso. Né? Eu gostaria de fazer uma divulgação, aproveitando, né? A gente está pensando nesse ano em fazer algo especial de evangelismo de Natal aqui no centro. A gente pensou em escrever cartas evangelísticas, pequenas, não muito grandes, escrever elas, né, fazer bonitinho, deixar um bilhetinho, e a gente entregar pessoalmente, aproveitar, já gera ali uma ponte, né, para a gente conversar com a pessoa e orar por ela. Né? É muito simples, é uma coisa muito simples. Basicamente, a única coisa que a gente precisa é de pessoas para escreverem, né? Pessoas para escreverem à mão. A gente gostaria de fazer uma coisa mais à mão, realmente, pessoal. Personalizada, né? E pessoas para estarem aqui com a gente, mais próximo do Natal, a fim da gente aproveitar, vamos orar e tudo mais. Já tem essa ponte, né? Não precisa chegar na pessoa do nada, vou orar por você. Mas deixa eu te entregar uma carta, deixa eu te falar da mensagem do Natal, eu posso orar por você depois disso. Então, a oportunidade a gente tem, a gente pode começar de algum lugar, a gente está querendo fazer isso, e a gente precisa de apoio. Né? Apoio, principalmente intercessão, mas pessoas para estarem aqui com a gente também, para ajudarem a gente nessas cartas, mas boa. Principalmente para orar. Já percebo que os irmãos já começam a pensar nisso, né? E depois do irmão pastor Expedito, eu quero concluir. Ou tem mais alguém assim? Amém. Graça e paz, meus irmãos. Bom, sábado que vem nós vamos ter um treinamento de clube de festa de Natal. O que é isso? É um treinamento para que você aproveite a oportunidade, e nós precisamos aproveitar a oportunidade, para que você alcance o máximo de crianças. Mas o treinamento, olha, ele é para atingir crianças, mas atinge também os adultos. E a outra coisa também que eu quero oferecer de imediato, né, são folhetos de Natal, exclusivamente de Natal, né? E esse folheto é de Natal, mas ele é evangelístico também. Então, assim, é algo que a PEC tem em mãos. O curso, esse treinamento é gratuito, vai ser ali na Igreja Presbiteriana Central, às 2h, 2h30 da tarde, né? Até às 5, vale a pena fazer. Nós demos esse treinamento lá na Igreja Cristã Evangélica em São Sebastião, também na Ilha, também na igreja aqui Cristã Evangélica de Jacareí, e agora vamos aproveitar a oportunidade. Aqueles que querem, né? Por favor, façam a sua inscrição, entra lá no site da PEC, faça a sua inscrição. E pastor Expedito, muito bom, mas a gente pode pensar no ano que vem também, um aqui na nossa igreja. Isso aí é liderança capacitadora. Queremos de fato isso, né? Tá bom. Por isso eu procurei o irmão para mostrar, né? Muito bem. Meus irmãos, quero concluir, dizer o seguinte. Olhe para esse perfil. Eu acho que a gente manda esse perfil lá naquele grupo da igreja. Você manda, Afonso, só esse aqui.
Porque o outro a gente tem que explicar um pouquinho. Por exemplo, nós temos os dois maiores, deixa eu ver se está aqui. Aqui, essas são as maiores marcas que a gente teve. As maiores marcas não. As respostas que tiveram melhor aprovação, né? Uma delas aí. Isso, eu posso facilmente explicar porque vou aos cultos. É uma das maiores, é a maior de todas, não é? Eu vou colocar aqui. Pode deixar depois. Ele é bem detalhado. Aqui, eu posso facilmente explicar porque eu vou aos cultos. Essa é uma marca que 73% dos irmãos podem explicar. Já não é bom? Então, se você pode explicar, por que você não traz alguém? De manhã, de noite, né? Essa é a ideia. Eu experimento o agir de Deus em minha vida. Por isso que a espiritualidade contagiante deu alto. Outra aqui com 65. Minha tarefa na igreja é para mim um bom desafio de fé. Posso confiar em amigos da igreja, 64%. Está vendo que aqui há um nível de confiança entre nós? Quem não quer participar de uma igreja assim? Minhas tarefas na igreja correspondem aos meus dons, 64%. Eu experimento o efeito transformador da fé nas diferentes áreas da minha vida, profissão, família e lazer. E aí vai diminuindo. E aqui eu quero passar os menores. Olha aí. A menor marca da igreja. Quando pessoas novas visitam os eventos da igreja, os recebemos abertamente em amor. E o fato de ser pequeno é porque não. Olha aí, meus irmãos. Os líderes da igreja disseram isso. Que quem visita a nossa igreja não é recebido em amor. Está escrito aí. Então, isso quer dizer o seguinte, muita gente visita a nossa igreja. Hoje mesmo nós temos visitantes. Daí o cafezinho, daí oração, aquela oração comunitária aqui depois do culto para a pessoa receber a oração. Outra, conheço pessoas na igreja que estão amarguradas com as outras. Quando fala 12, é ruim. Entendeu? Eles fazem o inverso na pontuação. Se eu não conhecesse, seria grande. Então, a igreja tem muita gente amargurada uma com a outra. Ele está dizendo aqui na pesquisa. As atividades evangelísticas de nossa igreja são relevantes para os meus amigos e familiares que ainda não conhecem Jesus. Está dizendo que não é. Os líderes da nossa igreja apoiam cristãos individualmente em seu envolvimento evangelístico. Aí a briga lá do Jonas, né? Você está apoiando isso? Nossos líderes claramente acreditam que Deus deseja que nossa igreja cresça. Aqui. Na pesquisa está dizendo que se nada for feito, a igreja vai fechar. Nossa igreja oferece constante ajuda para as pessoas descubram seus próprios dons, uma das menores. Está no coração dos nossos líderes alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Nosso culto atrai visitantes que não têm compromisso com a igreja. Está dizendo que não. De 0 a 100, 22. As atividades evangelísticas em nossa igreja são muito criativas. Está dizendo o quê? Não são. Cooperadores em nossa igreja são frequentemente treinados. Então, está dizendo na maioria que eles não são. Tá bom? Mas eu quero terminar essa parte dizendo o seguinte. Nós não vamos voltar a ter um simpósio de DNI na igreja. A nossa concentração agora é para as marcas. Os irmãos entendem isso? Só a gente vai ficar muito chato com esse negócio DNI. A nossa atenção é para as marcas de qualidade. Todos os irmãos saberão isso aqui, ó. Toda a igreja vai saber. Então, quando você estiver na igreja, quando você estiver preparando seu ministério, sua agenda para o ano que vem, liderança da igreja, diáconos da igreja, presbíteros, diretoria, lembra disso aqui, que nós temos que trabalhar essas marcas e pôr mais força nas menores. Nós vamos continuar com o culto normal, só que no culto a gente vai falar, olha, nós temos um lugar para o visitante, e a regrinha dos 3 minutos,
E alguém que pode chegar para o culto de hoje à noite? E o cafezinho? Eu estou brigando aí com os irmãos. Alguém já falou para mim, eu acho que foi uma senhora, não me lembro, foi pastor, a gente não tem o telhado, mas domingo que vem, vamos trazer um cafezinho e colocar ali para depois do culto? Não é o ideal, mas é melhor do que nada. Quem sabe, hein? Para a gente ter um cafezinho depois do culto, o que precisaria ali? Alguém tem que trazer, porque a gente não tem alguém que vai fazer, né? Mas a gente poderia trazer. Sabe como é que nós começamos o cafezinho na ICE Brasília? Eu falava assim, quem comprou pão hoje de manhã? Aquele tanto de gente levantou a mão. Sobrou? Sobrou. Passa manteiga, faz torrada, traz à noite. Começou a encher de pão. Daqui a pouco um pessoal, pastor, e se a gente ampliar isso aqui, um biscoitinho, um chazinho, aí virou festa, né? A gente continua. Quando você for fazer o seu planejamento, grupo pequeno, mulheres em ação, homens, a gente quer ter aqui aquele homens de valor, ministério de maturidade, pensa nisso aqui, devagarzinho, adolescentes, jovens, como é que nós vamos introduzindo isso aqui devagarzinho? No ano que vem, em março, nós vamos iniciar 4 classes dessas marcas. Vai ter uma classe dos dons. O Davi está sugerindo que a gente faça antes. Eu tenho todo o material para a gente fazendo, talvez em grupos pequenos antes. Nós vamos ter 3 aulas sobre os dons e todo crente vai fazer o teste dos dons. Quando terminar aquela classe, muda de classe, você vai para outra classe que vai ser de amor fraternal, liderança capacitadora e tudo. E em julho, férias nessa questão. E no final do ano, mais 4 classes. De tal forma que no final do ano que vem, essas 8 marcas serão estudadas biblicamente na escola dominical. Mas enquanto isso, meus irmãos, o meu desejo, a minha oração é que você já vá para casa hoje falando, olha, nossa igreja é boa, porque ela fez o teste, mas nós precisamos melhorar muito nessas marcas. Que você não vá para casa desanimado hoje, que você vai para casa desafiado. Não deixe para os demais fazerem. Pergunte no seu coração, como é que eu posso fazer para essas marcas aqui subirem? Se coloque à disposição, a nossa igreja vai crescer. Eu quero depois, no próximo DNI que nós vamos fazer, o próximo teste em outubro do ano que vem, essa marca que está dizendo que a nossa igreja vai fechar, eu quero ter o prazer de que essa marca comece a subir. Um novo teste. Aí nós vamos ter, daqui a um ano nós vamos fazer esse teste de novo. E eu não posso reverter isso aí, mas juntos nós podemos. A igreja é uma árvore, nós vamos cuidar da árvore, nós vamos fazê-la produzir. Todos são trabalhadores, todos são cooperadores. Lembra do sacerdócio universal de todos os santos da reforma? Todos podem participar de alguma forma e a nossa igreja vai crescer de tal forma que nós vamos dar trabalho para o pessoal da diretoria para ter que arrumar espaço e tudo mais, né? Boas coisas vão acontecer. Leila, quer falar mais um pouquinho? Não, vai ser assim, ele pode ser individual ou coletivo, mas você vai estar com a caneta e o teste na mão e nós vamos conduzir, cada pessoa vai preencher e vai dar o resultado. É um teste muito bem feito, prontinho, todo mundo vai fazer. É fácil fazer. E a gente vai levar aí uns 40 minutos. E quando você descobre o seu dom, é tão bom, né? Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Vamos terminar? Ficou bom? Eu sei que nem todos vêm à noite, porque participaram no culto da manhã, mas se vier à noite, quem sabe você traz um visitante aqui para a nossa igreja. Vamos ficar em pé? Pelote, você nos ajudou muito. Ora, terminando, por gentileza. Os irmãos que ficaram lá em cima, da próxima vez que a gente tiver um parlamento, a gente põe um microfone lá para eles também, que eles ficaram só ouvindo, né? Obrigado, Pai, porque tivemos esta escola dominical em ritmo de uma assembleia tão positiva, em que discutimos os problemas, os aspectos da nossa igreja que necessitam melhorar diante de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que a igreja é Tua, reconhecemos o Teu senhorio sobre nós e pedimos perdão, ó Pai, por nossa omissão, Amém. nossa negligência,
nossa falta de empenho, nossa falta de foco nas coisas que importam para Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pelo desenvolvimento que houve no passado deste método chamado DNI, que embora tenha sido construído, ó Pai, com base em estratégias, ó Pai, seculares de medição, ó Pai, e de comparação, nós te louvamos porque os resultados encontrados estão em perfeita harmonia com a Tua palavra e com aquilo que Tu esperas de nós como igreja. Amém. Pedimos, ó Pai, que Tu nos orientes nessa jornada. Amém. Pedimos a Tua direção para que possamos pregar mais a palavra, que é a nossa missão recebida na grande comissão. Amém. Que possamos, ó Pai, exercer de fato nossos dons, que nós possamos, ó Pai, manifestar a comunhão e o amor que são as marcas, ó Pai, dentre outras, que aparecem não somente no DNI, mas sobretudo na Tua palavra. Amém. Peço que Tu dês, ó Pai, sabedoria para cada um aqui, em especial a liderança da igreja, para que os frutos, ó Pai, que nós possamos alcançar, sejam de fato alcançados. Amém. E o Teu nome seja glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com os irmãos e com os irmãos permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.